Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos, amém? Friozinho, né? Eu não sou de sentir muito frio não, mas confesso que está meio difícil, viu? Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre fé, e eu quero usar como exemplo duas mulheres que eu creio que elas, eu creio que elas são exemplos de fé para nós. O título da mensagem é Ruth e Ana, exemplos de fé para o crescimento em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, temos vários exemplos, né, de perseverança, né, pessoas que perseveraram, que buscaram a Deus. E temos exemplos também de fé, né? Assim como temos exemplos de esperança e vários outros exemplos aí. Mas essas duas mulheres aqui, elas passam para nós exemplos de fé, de crer em Deus, acreditar que Deus irá intervir em nosso favor. A história de Ruth nós conhecemos, né? Uma moabita, né? Cria em deuses e outros deuses que não era o Deus que nós cremos, o Deus de Israel. Um povo que foi nascido de um pecado, então provavelmente ela era pagã, adorava outros deuses, tinha seus costumes, usos e tinha suas crenças, sua fé ali da religião. Provavelmente seria assim a vida dela, mas ela tinha um coração já de obediência. Tinha um coração mas um coração que tinha algo a mais além daquelas religiões e crenças ali que ela cresceu, né? Que ela convivia. Tanto que ela teve o contato com Noemi, que eu creio que foi um excelente exemplo de mulher para ela, né? Ao qual fez ela fazer uma das declarações mais bonitas e mais lindas que hoje tem na Bíblia, onde ela fala para Noemi que Noemi não ficaria sozinha, que o Deus de Noemi seria o Deus dela. E ali ela demonstra ali um ato gigantesco de fé e de crer em Deus, porque só um coração inclinado, um coração ensinável, um coração disposto a amar a Deus, daria tal declaração. E em contrapartida temos Ana, que também é uma mulher que passou seus maus bocados. Ruth casa com um dos filhos de Noemi, né? Os filhos vêm a falecer, marido, o sogro falece, e fica ela e Noemi ali desamparada, mas Deus já tinha um propósito na vida de Ruth. E aí tem a Ana, que também passa por suas situações. Ana é uma mulher estéril, a Bíblia vai dizer, que frequentemente sofria, né, não sei como que posso dizer, mas o marido de Ana tinha uma outra esposa, que era Eucana, ele tinha uma outra esposa, Penina, e Penina sempre ficava ali, eu tenho filho, você não tem, né, porque ela era estéril, e aquilo ali era algo que a feria, que magoava, né, porque a esterilidade não era algo bem visto, né, é como se Deus não estivesse abençoando aquela mulher ali. Ela era estéril, ela não gerava frutos, ela não dava continuidade à linhagem ali do seu marido. E tem aquela declaração também lá em Samuel, onde Ana se rasga diante de Deus, chora, pede para Deus: Senhor, olha para mim, que os céus se abram, né? Que o Senhor, que de mim gere um fruto aí, gere um menino. E se o Senhor fizer, eu darei para seguir nos caminhos do Senhor desde pequeno. E Deus escuta aquele clamor ali, aquela crença, aquela fé, aquela oração ali fervorosa, abre os céus e agracia com o filho. E eu quero falar sobre essas duas mulheres, eu quero dar alguns exemplos sobre elas. Então o título é Ruth e Ana, exemplos de fé para o crescimento em Jesus Cristo. Vamos falar aí um pouquinho sobre o livro de Ruth, capítulo 1, e 1 Samuel também, capítulo 1, e um pouquinho do 2.
E eu fiz algumas anotações. As histórias de Ruth e Ana, embora distintas em seus contextos e desafios, como eu disse, cada uma tem sua história, mas ambas tinham uma fé. Ambas ambas professaram algo. Cada uma de seu jeito, mas professaram. Em seus contextos, os desafios convergem em um ponto central: a demonstração de uma fé inabalável em Deus. Talvez você fale, mas Ruth era uma moabita, como que era uma fé inabalável? Mas quando ela fala, o seu Deus será o meu Deus, ali ela está demonstrando algo que para nós é muito importante. Ela estava crendo em algo, ela estava crendo num Deus todo-poderoso, ela estava abrindo mão de todo aquele seu paganismo, de toda aquela cultura que ela tinha devotada aos deuses, para seguir o Deus dos céus, o Deus Criador. Ambas as mulheres enfrentaram adversidades significativas. Ruth, a perda e a incerteza em uma terra estrangeira. Não é isso que acontece com ela? Depois que o marido, o sogro morre, Noemi fala, vou voltar para minha casa, para minha terra, pelo menos lá o pessoal me conhece e tal. E ela fala, eu vou contigo. Foi isso, ela foi para uma terra estrangeira. Uma terra de usos e costumes totalmente diferente do que ela estava acostumada a crer, a viver. Ana, a dor da esterilidade e a humilhação. Não era isso que ela passava? Era estéril, queria um filho, não vinha, a outra ia lá e, não, eu tenho filho, você não tem. Não era assim? Era isso. Humilhação. No entanto, suas respostas a essas provocações revelam princípios atemporais que não têm tempo, é perpétuo, serve para nós de exemplos até hoje. Atemporais de fé, que ressoam profundamente com a jornada cristã, impulsionando o crescimento da fé em Cristo Jesus. E precisamos olhar para essas mulheres e muitas vezes aprender com elas. E eu coloquei aqui a fé de Ruth, e eu coloquei lealdade, diligência e redenção. Tudo que acontece com ela. Ela não foi leal a Noemi, não foi leal ali a Deus, né? Seguindo Deus. Diligência, qualidade de ser cuidadoso. Ela demonstrou um ato de cuidado a Noemi, não deixando ela sozinha. Porque a cunhada dela, quando Noemi falou assim, é melhor vocês voltar, eu não tenho mais ninguém para poder vocês casar, e ainda se eu tivesse, se fosse pequeno, se eu pudesse gerar alguém, vocês teriam que esperar muitos anos, então é melhor vocês ficarem mesmo aonde vocês nasceram, estão acostumados. Uma falou, acho que é mais fácil eu ficar mesmo. A outra falou que não, sozinha não, não tem condições. E foi junto. E redenção, quando Boaz resgata ela e Noemi, né? A história de Ruth, narrada no livro de Ruth, é um testemunho vívido de lealdade e confiança na providência divina. Ruth, uma moabita, escolheu abandonar sua terra, sua cultura e seus deuses para seguir Noemi, sua sogra, e abraçar o Deus de Israel. Essa decisão está lá em 1 Ruth, Ruth 1, verso 16 e 18. Se os irmãos puderem abrir, Ruth, capítulo 1, é só 4 capítulos, é curtinho, Ruth. O verso é o 16 e o 18, vai dizer assim, não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Um ato de lealdade com Noemi. Deduzo eu que Noemi deveria ser uma exímia sogra. Ela deve ter aprendido muita coisa, uma referência para ela. Talvez ela não teve ali na sua vida, ela não teve uma referência de uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Talvez ela não teve essa referência. Eu penso que Noemi era essa referência para ela. Uma mãe, sabe? Uma pessoa que acolheu, que mostrou para ela, olha, é assim que funciona, é assim que faz, é desse jeito. Essa declaração não é apenas um voto de lealdade a Noemi. Quando nós lemos, pensa que é, né? Ela está sendo leal, né? Tadinha. Noemi, né? Sem os filhos, sem o marido, e Ruth está sendo bacana com ela. Mas essa declaração não é só isso. Mas é uma profunda confissão de fé no Deus de Israel. Creio nisso, que ao longo do tempo dela, com a família ali de Noemi, com o filho, o marido,
ela entendeu o que era Deus. Ela viu quem era Deus através da vida de Noemi. E quando elas tomam essa decisão, é uma decisão muito certa, muito acertada, de abandonar os seus costumes e seguir ao Deus de Israel. Então eu creio que é uma confissão de fé no Deus de Israel. Ela creu que Deus seria com ela, mesmo ela largando todo ali a sua estabilidade no local onde ela nasceu, cresceu, né? Mesmo ela abandonando tudo isso para ir para um lugar. Ruth, uma estrangeira, abraçou uma nova identidade e um novo Deus. Mas que Deus? O Deus de Israel. O Deus que fez os céus e a terra. Demonstrando uma fé que transcende as barreiras culturais e familiares. Sua fé não era baseada em coisas fáceis, mas em um compromisso genuíno. Aqui ela teve um compromisso genuíno, um compromisso ponta firme. Não só com Noemi estando ao lado dela, prestando ajuda, mas entendendo quem era Deus. Eu creio que, se na Bíblia está escrito que ela disse, o seu Deus será o meu Deus, é porque ela entendeu, ela tinha convicção de quem era o verdadeiro Deus. Além da lealdade, a diligência, o cuidado de Ruth é um aspecto crucial de sua fé. Em Ruth 2, capítulo 2, versos 2 e 3, vemos sua disposição em trabalhar arduamente nos campos para sustentar a si mesmo e a Noemi. E olha o que vai dizer lá, em Ruth, capítulo 2, versos 2 e 3. Disse, pois, Ruth a Moabita a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas após aquela a cujos os olhos eu achar graça. E Noemi disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os ceifeiros, né, as pessoas que colhiam. E aconteceu que a parte do campo em que estava era de Boaz, que era da família de Elimeleque. E aqui eu entendo que aquele ato dela lá de fé lá atrás, de entender quem era Deus e falar, o seu Deus será o meu Deus, Deus começa a trabalhar por esse ato de fé dela, de largar tudo, de servir ao Deus de Israel. E eu coloquei, essa atitude revela uma fé prática. Ruth não esperou que a provisão caísse do céu, mas agiu com responsabilidade e confiança de que Deus abençoaria seus esforços. Sua humildade em recolher espigas, uma tarefa para os mais necessitados, demonstra sua dependência de Deus e sua disposição em fazer o que fosse preciso. A providência divina na vida de Ruth é evidente no encontro com Boaz, um parente resgatador. E aqui fica uma lição para nós aí. Todos nós estamos em busca de Deus, o Deus que nos resgata, o Deus resgatador. Afinal, é Ele que buscamos e o adoramos. É Ele que nos resgata do pecado, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos dá a vida eterna. Isso daí está em Ruth 2,12, e Boaz reconhece a virtude de Ruth e a abençoa, e ele diz assim, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor de Israel, a cujas asas te vieste abrigar. Essa bênção se concretiza quando Boaz, agindo como resgatador, se casa com Ruth, restaurando a linhagem de Noemi e garantindo o futuro para Ruth. A busca de Ruth por redenção, seguindo as instruções de Noemi, que está lá em Ruth 3,9, aponta para a nossa própria necessidade de um resgatador. Boaz resgatou Noemi e Ruth ali, porque elas estavam praticamente, vamos dizer assim, a Deus dará, né? Elas estavam sem ninguém. O nosso Redentor Supremo nos resgata do pecado e nos oferece uma nova vida. Ruth, um ato simples. O seu Deus será o meu Deus. Mostrou uma fé inabalável. Precisamos aprender com essa mulher. E aí eu coloquei Ana. E eu coloquei aqui, a fé de Ana, oração, voto e louvor. A história de Ana, encontrada em 1 Samuel,
capítulo 1 e 2, é um poderoso exemplo de fé manifestada através da oração persistente, do cumprimento de vozes e do louvor a Deus em meio à adversidade. Ana era estéril, uma condição que lhe causava profunda dor e humilhação, especialmente diante da provocação de Penina, a outra esposa de seu marido Eucana. E olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 12. Ela faz uma oração bem intensa a Deus. E ela diz assim, e a oração é assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa daqui é a oração de Ana. Uma oração desesperada? Não. Uma oração de quem cria que Deus poderia fazer. Muitas vezes estamos em situações até próximas delas, onde a medicina não tem mais cura, onde as pessoas já falaram: isso daí não tem jeito, não tem conserto. Mas aí é que tem que entrar essa fé aqui, uma fé inabalável, uma fé que crê que Deus é capaz de fazer, que o mesmo Deus que operou lá no passado, Ele opera hoje e operará lá na frente. Essa oração revela uma fé que não se rende ao desespero, mas se apega a Deus com fervor e sinceridade. Tanto que Eli, quando vê ela chorando, quando ele vê de longe, ele chega nela e fala: minha senhora, a parte de tio vinho, era com isso. Não é isso, querido. Só que era uma oração, eu creio que ali ela estava dando tudo de si, sabe? Quando a pessoa não enxerga nada, não vê nada, só ela e Deus. Eu creio que era esse momento na vida dela. Mas não de desespero, mas aquela oração onde você sabe que Deus é você e Deus, você tem convicção de que Deus está te ouvindo. Parece que Deus está do seu lado ali, você está falando, é só você e Ele. Eu imagino que o momento dela era mais ou menos esse. Ana não apenas pediu um filho, mas fez um voto, demonstrando o seu compromisso em dedicar a Deus o que Ele lhe concedesse. Não foi algo: Senhor, me dá, só vem a mim. Poxa, era o filho que ela pediu a Deus. Ela falou: se o Senhor me der, eu te devolvo. Olha o tamanho desse ato de fé. É igual a Abraão, irmãos, filho da promessa. Deus pede, ele fala: tá bom, Senhor. Quem sou eu? Minha vontade é ter o filho, mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém. É esse tipo de fé, é crer que Deus vai fazer. Quando olhamos lá para Abraão, o menino olha e fala: pai, tá legal, tem as coisas para a gente queimar, fazer a fogueira, mas cadê o sacrifício? Imagine como que o coração de Abraão não ficou. A única coisa que ele podia falar: Deus sabe de todas as coisas, seja feita a vontade de Deus. Filho da promessa é você, Ele me deu, e se Ele cumpriu lá atrás, Ele vai cumprir hoje. É isso, é crer que Deus vai fazer até o último minuto. Mas não é o último minuto nosso, é de Deus, é no tempo dEle. Essa atitude de entrega total é um pilar de sua fé. E quando nós olhamos para Ana, temos que olhar para esse ato dela e falar: poxa, se Samuel foi quem foi, é porque Ana foi quem foi. É porque Ana creu que Deus faria. E quando Deus fez, ela cumpriu o que ela tinha falado com Deus. O cumprimento do voto de Ana é um testemunho de sua integridade e devoção. Após o nascimento de Samuel, ela o levou ao tabernáculo em Siló para ser dedicado ao Senhor conforme prometido em 1 Samuel 24, 28.
E vai dizer assim: e havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito tenro, muito pequeno ali, né, de peito, eu acho, não sei. E sacrificaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, vive a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que lhe fiz. Pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e adorou ali ao Senhor. Essa ação de Ana de abrir mão de seu filho para o serviço de Deus demonstra uma fé que prioriza a vontade de Deus acima de seus próprios desejos e afeições, igual foi Abraão. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, dá seu filho. E Abraão falou: amém, Senhor. Eu imagino que ele deve ter, poxa vida, deve ter sentido, deve ter chorado, o coração deve ter partido. É um exemplo de sacrifício e obediência que fortalece a fé. Eu creio que após esse episódio, na vida de Ana, não só de Ana, mas como de Ruth, eu creio que após esses episódios, elas verem o agir de Deus, a resposta de Deus, o céu se abrirem, isso daqui fortaleceu ainda mais. Ela falou: Deus vive e reina. O cântico de louvor de Ana em 1 Samuel 2, do verso 1 ao 10, após o nascimento de Samuel, é uma expressão de sua fé madura e seu reconhecimento da soberania de Deus. Ela exalta a Deus por sua santidade, justiça e poder. Esse louvor não é apenas uma reação à bênção recebida, mas uma profunda compreensão da grandeza de Deus em todas as circunstâncias. Depois dá uma lida lá. Após o menino nascer, ela vai lá e agradece a Deus, louva a Deus, exalta o nome dele. Um ato de fé, né? E aí eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que é importante para nós refletirmos sobre essas duas. As histórias de Ruth e Ana oferecem princípios atemporais, que não é limitado ao tempo. Então, se aconteceu lá atrás, acontece hoje, vai acontecer eternamente. Que são fundamentais para o crescimento da fé em Jesus Cristo. Elas nos convidam a uma fé que é ativa, sacrificial e profundamente enraizada na confiança em Deus. E aí eu pergunto: vocês confiam em Deus? Creem em Deus mesmo? A esse ponto de esperar Deus responder, esperar Deus agir? Estamos no caminho. E eu coloquei aqui: lealdade incondicional a Cristo. A lealdade de Ruth a Noemi, ao Deus de Israel, nos desafia a uma lealdade incondicional a Jesus Cristo, em um mundo onde a fé é muitas vezes superficial e condicionada às circunstâncias. É assim ou não é hoje? Eu tenho fé se Deus me der, se Deus não me der, eu não tenho fé. Somos chamados a um compromisso que não vacila diante das dificuldades. Assim como Ruth deixou tudo para seguir, somos convidados a deixar para trás o que nos afasta de Cristo e abraçá-lo como nosso Senhor e Salvador. Essa lealdade se manifesta em obediência à sua palavra, em serviço ao seu reino e em uma vida que reflete seus valores. Tem refletido os valores de Deus? Essas respostas, essas situações e as respostas que Ana e Ruth teve, refletiu os valores de Deus? A vida delas refletiu o valor de Deus? O milagre de Samuel refletiu os valores de Deus? Ponto 2. O poder da oração persistente. A oração fervorosa e persistente de Ana é um lembrete poderoso da importância da comunicação contínua com Deus. E eu pergunto: tem falado com Deus aí? Tem meditado nele de dia e de noite? Tem orado, buscado? Em nossa jornada de fé, enfrentaremos desafios e momentos de angústia.
elas viveram angústia ou não? Imagine Ruth, com seus usos e costumes, casar com um israelita ali, casar com uma pessoa que professava o Deus verdadeiro e depois perdeu o marido, perde sogro e fica desamparada. Ana passando por tudo que passava, vendo Penina ter filhos, Eucana ter filhos e ela não tinha filhos. Eram momentos angustiantes ou não? Passamos por momentos angustiantes em nossas vidas ou não? A exemplo de Ana, somos encorajados a derramar nossos corações diante de Deus. Precisamos fazer como Ana, nos derramar na presença de Deus. Está faltando isso para nós. Aquela oração fervorosa, se entregar a Deus, entender quem Ele é, quem somos em Deus. Entender que sem Deus não somos nada. Está faltando isso. Confiando que Ele ouve e responde às nossas orações. A oração não é apenas um pedido, mas um ato de fé que fortalece nosso relacionamento com Jesus e nos capacita a perseverar. Tem perseverado aí em Deus? Ou quando as coisas estão difíceis, deixa de largo? Deixa para lá? Tem que perseverar. A oração é isso, é para nos fortalecer. A persistência na oração demonstra nossa dependência de Deus e nossa crença em seu poder para intervir em nossas vidas. Não é simplesmente orar, não é um amigo que a gente está falando, não, é o Deus Todo-Poderoso. Ponto 3. Confiança na providência e soberania de Deus. Tanto Ruth quanto Ana demonstraram uma profunda confiança na providência e soberania de Deus. Ruth confiou que Deus a proveria em uma terra estrangeira. E Ana confiou que Deus a abençoaria com um filho. Em nossa vida, muitas vezes enfrentamos situações em que não vemos uma saída. E quantas são as vezes que parece que estamos encurralados? Não tem saída. Ana estava nesse caso aqui. Para ela não tinha saída, não engravidava. Talvez nos dias de hoje já tinha procurado todos os médicos. E os médicos já teriam falado, olha, não tem o que fazer, seu caso não tem reversão. Mas ela cria que Deus podia. Por quê? Porque já tinha casos assim. Teve casos assim na Bíblia e elas deveriam saber da história. Poxa, Deus fez lá atrás, Ele vai fazer hoje também. Ele vai fazer comigo, por que não comigo? Ele vai fazer. As histórias de Ruth e Ana nos ensinam a descansar na certeza de que Deus está no controle, que seus planos são perfeitos e que Ele age em nosso favor, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Muitas vezes olhamos nas situações que passamos e falamos, Deus só pode não estar comigo, não é possível. Que tanta luta é essa? Que tanta... Mas, calma. Lá no passado o povo teve luta também e Deus estava com eles. O povo estava no deserto lá, reclamando, murmurando, e Deus todo dia provia para eles. Deus vai prover. Talvez sua situação é mais pesada que a delas, ou talvez é um pouco mais, mas cada um tem sua situação, e a sua situação é sempre mais difícil que a do outro. E não há nada que Deus não possa fazer. Ele vai fazer, só ter paciência. É só crer que Deus é capaz de cumprir. E Ele vai. Essa confiança nos liberta da ansiedade e nos permite viver em paz, sabendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E aí, se a gente for dividir a nossa vida em áreas, se for dividir a nossa vida em coisas, eu pergunto, Jesus está em todas as coisas que você faz? Ou Jesus ele só está na quarta-feira que você vem para a igreja e no domingo que você vem para a igreja? Na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado, já aí Jesus não está. Não, ele tem que estar em todas as coisas, em tudo que você faz. É na escola? Jesus tem que estar na escola. É no trabalho? Jesus tem que estar no trabalho. Eu sou professor de karatê, no karatê Jesus tem que estar no karatê, senão não adianta. 4. A importância do sacrifício e do cumprimento de votos.
O sacrifício de Ana ao dedicar Samuel a Deus e a disposição de Ruth em trabalhar humildemente nos campos são exemplos de fé que se manifesta em ações. O crescimento da fé em Jesus Cristo muitas vezes exige sacrifícios, abrir mão de nossos próprios desejos, tempo, recursos ou confortos para servir a Deus e ao próximo. Aí eu pergunto, está frio hoje? Aí muitas vezes não queremos abrir mão do calor da nossa casa para poder vir buscar a Deus. Não é assim. Não é sobre o que achamos que é certo ou sobre o que é fácil, é sobre o que é certo. O que é certo? Buscar Deus? Então vamos buscar Deus. O que é certo? É trabalhar? Então vamos trabalhar. O que é certo? É instruir? Então vamos instruir. O que é certo? É aprender? Então vamos aprender. Não é sobre o que é fácil, é sobre o que é certo. E muitas vezes o que é certo nos custa. Para Ruth, custou deixar a sua parentela e ir para um lugar estrangeiro. Para Ana custou outra situação. Foi humilhada, foi dada como bêbada, e outras coisas que, lendo o texto, você vê, poxa, isso daqui custou para Ana. O peso de não poder gerar um filho, custava para ela. Mas ela cria que Deus ia intervir. O cumprimento de nossos votos a Deus, seja em dedicação, serviço, obediência, fortalece nossa fé e demonstra nossa seriedade em seguir a Cristo. Jesus nos chamou a tomar nossa cruz e segui-lo. E essas histórias nos lembram que a fé verdadeira envolve um compromisso sacrificial. Muitas vezes queremos seguir Deus porque é moda. De moda não vai dar certo, não. Tem que seguir a Deus porque você entende que Deus é o caminho. E você vai ter que abrir mão das coisas aí. O que hoje você não abre mão? Vai ter que abrir mão. Quando eu falei para Cristo, não, eu aceito o Senhor, eu entendo que o Senhor é o único caminho. Primeira coisa que Deus falou para mim, o karatê você vai ter que largar. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu já falei isso daí para a Elaine 500 mil vezes. Porque é algo que eu gosto demais. Só que Deus falou assim, você quer servir eu mesmo? Quer seguir eu? Só que é eu, o karatê não. Você gosta demais disso daí. Dá uma sossegada. E eu tive que abrir mão durante um bom tempo. Tive a oportunidade de voltar agora. Gosto demais, mas se Deus falar para mim, ó, chega, te dei a oportunidade, agora eu não quero mais. Amém, eu paro de novo. Cinco, a busca por um Redentor e a plenitude em Cristo. Aqui já está no final, já estou indo para a conclusão. A história de Ruth, com a figura de Boaz como parente resgatador, aponta diretamente para a nossa necessidade de Jesus Cristo como Redentor Supremo. Assim como Boaz resgatou Ruth e Noemi de sua situação de desamparo, Jesus nos resgata do pecado e da morte, oferecendo-nos vida abundante e eterna. A fé em Jesus Cristo é o reconhecimento de que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Ao nos entregarmos a Ele, experimentamos a plenitude da redenção e a transformação de nossas vidas. Sua vida foi transformada aí, aceitando a Cristo? Então é para isso que vivemos. E agora a conclusão para encerrar, que está frio, os irmãos, está com frio já. As vidas de Ruth e Ana são faróis de fé que continuam a iluminar o caminho para nós hoje. Elas nos ensinam que a fé em Deus não é passiva, mas ativa. Não é teórica, mas prática. É uma fé que se manifesta em lealdade incondicional, oração persistente, confiança inabalável na providência divina, disposição para o sacrifício e uma busca contínua pelo Redentor. Ao meditarmos sobre suas histórias e aplicarmos seus princípios em nossa própria vida, podemos crescer em nossa fé em Jesus Cristo, experimentando a plenitude de sua graça e o poder transformador de seu amor.
Que a fé de Ruth e Ana nos inspire a viver vidas que glorifiquem a Deus e que reflitam a esperança que temos em Cristo. Amém? Que essa mensagem fique gravada e marcada em nossos corações, assim como ela falou comigo aí enquanto eu estava trabalhando nela. O segredo é ter fé. Qualquer tipo de fé? Não. Fé como dessas mulheres aqui. E como outros que tem na Bíblia. Uma fé que não desiste. Uma fé que permanece e que continua buscando e crendo que Deus irá agir. Amém? Convido o pastor Rai, curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor Deus, por esta mensagem que fala de fé, mostrando para nós o exemplo de Ruth e Ana, mulheres que não desistiram e que creram que o Senhor estavam com ela e que o Senhor era por elas. Pai, que nós possamos aprender com essas duas mulheres e assim como outros exemplos que a Bíblia nos cita, que nós possamos ter uma fé genuína em Ti, uma fé que crê que o Senhor é o Deus do céu, que o Senhor é o Deus resgatador, que o Senhor é o Deus que nos livra do mal e nos tira do pecado. É isso que peço a Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém.